partiu cá para fora. Quer dizer, ele percebeu que aquilo era uma shoulder, qualificando rapidamente. E afastou-se. Por conseguinte, ele hoje, a meu ver, e por isso o convidei, ele tem uma capacidade para ser juiz desta realidade que eu não conheço de outra pessoa. Desde Jota até Presidente, zangou-se e mandou aquilo tudo à fava. Não sei se há algum outro exemplar. Eu tive muitos convites, até para ser membro do governo do Dr. Durão Barroso, onde estava o Dr. Paulo Portas. E eu fui convidado pelo Dr. Ribeiro Castro, a pedido do Dr. Paulo Portas, já depois de me ter zangado com ele, para ser deputado. E não aceitei. Acabou, eu não acredito nessas pessoas que aí estão. Seguramente vão ter o maior sucesso, mas eu disse não. E, portanto, como em determinada altura, quando eu saio de presidente do CDS, PP, Partido Popular, eu sou sondado para representar Portugal na administração do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento. E eu disse não. E até me foi dito na altura quanto é que eu ia ganhar. E eu disse não. E, portanto, repare, eu tive imensas propostas, imensas oportunidades de poder ter uma carreira política, não no plano da Assembleia da República, etc., simpática, altamente remunerada, e disse que não. Houve muita gente que disse, foste parvo. Disse, não, fui coerente com aquilo que entendia que era a minha posição. Depois saí afastado por pressentir que o CDS era um partido totalmente integrado na lógica do sistema, mesmo que condenasse e criticasse o sistema. E depois procurei lançar uma formação política nova e fui derrotado. É tão simples quanto isso. Portanto, os portugueses não entenderam a minha mensagem. O sistema político português foi capturado. Foi capturado completamente pelos lobbies e foi capturado, acima de tudo, por aquelas pessoas que perceberam a fragilidade de caráter e de coluna vertebral de quem está na vida política. Repare, eu entendo que um político, governante, deputado, etc., com certeza que tem que ser remunerado. Mas quem vai para a atividade política não pode ter a pretensão de querer ter aquilo que vê num empresário. Não pode querer. E se quer ter, vai para empresário. Mas nós passamos a ter uma classe dirigente, e isso é gritante para mim, do ponto de vista do futuro de Portugal, que tem uma ambição desmedida de alcançar o poder, não para pôr em prática um ideal, seja ele qual for, seja um de esquerda, seja um de direita, mas para triunfar pessoalmente, ele e a sua clique. Que os governos perderam mecanismos objetivos de poder. É um poder diferente, não é? É um poder diferente. Não, são poderes efetivos. Ter moeda, fazer moeda, tratar dos juros, tratar da desvalorização, tratar das alfândegas, né? Isto é um conjunto de poderes que os governos, os Estados nacionais perderam. Gosto ou não? Eu não gosto. Sinceramente, nunca gostei. Essa foi a consequência da integração europeia, não é? Ouça, certo, houve outros países que modelaram essa integração europeia de uma forma diferente da nossa, mas a verdade é que nós continuamos a votar sistematicamente nas eleições para a Assembleia da República, convencidos que aqueles deputados mandam exatamente o mesmo que mandavam antes de entrarmos na Comunidade Económica Europeia. Mas o que é mais grave para mim é que em todas as campanhas eleitorais, aqueles que se apresentam às eleições deem a entender aos cidadãos de que vão resolver os problemas deles se tiverem o seu voto. É mentira. Mas é mentira nas eleições para a Assembleia da República como é mentira nas eleições para a Presidência da República. O que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. A alternativa primeira é denunciar isto. Sim. É dizer aos portugueses que há anos em que cerca de 70%, eu estou a fazer um trabalho nesse âmbito na Academia, na Universidade de Lusíada, cerca de 70% das leis que dizem respeito à nossa vida, à nossa e à dos portugueses que nos ouvem, não são feitas na fábrica da Assembleia da República. Ora, se cerca de 70% das leis que orientam a nossa vida não são feitas na Assembleia da República, eu tenho o direito de perguntar para que é que eu quero ter tantos deputados. Para que é que eu quero ter tantos ministros? Para que é que eu quero ter tantos secretários de Estado? Mas isto é tão grave que mesmo nas eleições presidenciais, mesmo os candidatos sabendo que não vão mandar nada, apresentam programas eleitorais aos cidadãos sobre a saúde, a educação, a cor do cão, a cor do automóvel, e depois não etc. estão em condições de cumprir, não é? E que depois não estão em condições de cumprir. E o que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. O que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. O que a mim me espanta é que os portugueses ainda acreditem nisto. O que a mim me espanta
é que os portugueses ainda acreditem nisto. Só que a partir de determinada altura, essas pessoas, se querem efetivamente manter, têm campanhas eleitorais para fazer, têm tempos de antena para pagar, etc, etc, percebem que ou entram no jogo, ou mais dia menos dia têm que vir embora. Eu percebi isso comigo. Há muita coisa que eu ainda não disse. Eu percebi isso, por exemplo, quando pedimos um inquérito à privatização do Tote Açores, em que os documentos desapareciam. Eu pedia documentos ao Banco de Portugal e pedia documentos à Presidência do Conselho de Ministros, à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E não lhe davam. Os documentos tinham desaparecido. Nós sabemos que há muita gente que, embora tenha grandes empresas privadas, e são apresentados na TVI, na SIC, na RTP, como grandes empresários, vivem à custa do Estado. Vivem à custa do Estado. Se não fosse o Estado, eles não viviam. Portanto, vivem à custa do Estado. Se não fosse o Estado, eles não viviam. Portanto, concorda com a ideia do Dr. Bino Carreira de que a luta pelo poder passa pelo assalto ao orçamento? Não, mas sobrevive como elemento da máquina. Mas também não é tudo assim, Dr. Bino Carreira. Quem nos está a ouvir, enfim, isto é uma democracia que a democracia está apoiada em partidos, não é? Se nós fizéssemos todos uma verdadeira auditoria, mas uma auditoria externa no sentido de pedir a alguém que não estivesse que não tem nada aqui, a ver com isto. Que não tenha nada a ver com isto, que nós fizéssemos uma auditoria externa para perceber quem recebe avanças, porque é que recebe avanças, quais são os hospitais que dão avanças, porque é que há processos que sistematicamente se atrasam e nunca vão para a frente. Nós perceberíamos, está a entender, que há aqui pessoas muito concretas que efetivamente dominaram por completo isto.